Bom, gente, trago aqui mais uma notícia para vocês, dessa vez sobre fala de parlamentar sobre a reforma da Previdência. Bom, gente, o parlamentar citou 2 pontos da reforma da Previdência. O primeiro é sobre o presidente Jair Bolsonaro não ser a favor de reforma da Previdência em governos anteriores, reforma inclusive que era menos rígida do que a proposta pela própria equipe atual do governo de Jair Bolsonaro. Tem vídeos famosos do presidente, que na época era deputado, criticando incisamente, por exemplo, uma idade mínima de 65 anos. Já em outras ocasiões, o presidente foi contrário a uma reforma da Previdência na íntegra e criticou o presidente então, na época, Michel Temer, por trazer uma reforma da Previdência. Porém, entretanto, após se eleger, o presidente, além de dizer que é favorável à reforma da Previdência, declarou em recente coletiva que a reforma não pode ser desidratada, indo de contra a alguns dos seus eleitores que o elegeram em sua candidatura, levando em consideração, obviamente, o sacrifício dessas pessoas, com a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência na íntegra. E o segundo assunto abordado pelo parlamentar foi sobre a questão do sigilo dos números da reforma da Previdência, que realmente prejudica bastante para os parlamentares dialogarem sobre a reforma, porque para isso precisam entender a reforma do início até o fim, como ela está sendo proposta na íntegra. Como, por exemplo, sabemos que 87% desta economia que está sendo prometida de 1 trilhão será feita através do trabalhador que recebe, em média, R$ 1.370 mensais. E tivemos acesso a outros dados da reforma ditos em explanação do parlamentar, que dos salários mais altos será feita uma economia de 25 bilhões do montante de 1 trilhão de reais. Já do trabalhador rural será feita uma economia de 50 bilhões de reais deste montante, ou seja, o dobro da economia dos salários mais altos, levantando assim, novamente, a questão da reforma acabar com as desigualdades em nosso país. Ou seja, gente, fica bastante complicado a não exposição desses dados, tanto para os parlamentares discutirem sobre a proposta, como para a população saber o que essa proposta pode afetar em suas vidas. Ainda mais levando em consideração que o parecer favorável à reforma já foi aprovado na CCJ, mesmo sem o conhecimento desses dados e de outros que ainda não sabemos, seguindo assim para a comissão especial para dar continuidade à sua tramitação. Bom, gente, peço que assistam o vídeo do parlamentar falando sobre esses assuntos, por favor. Curtem o vídeo se gostaram, comentem com seus amigos para que eles possam ter conhecimento desta proposta que mexe com a vida dos trabalhadores, e até o próximo vídeo. Que a deputada Adriana chega à tribuna, passo a palavra ao novo deputado Camilo Capiberibe. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que acompanham essa sessão de debates em casa, pela internet, pela TV Câmara. Eu gostaria de dizer que essa semana foi votado o relatório da PEC 06, da reforma da Previdência, lá na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O PSB apresentou um voto separado, apresentando 19 razões de inconstitucionalidade no projeto que foi apresentado pelo governo federal. No entanto, por ampla maioria essa que não foi articulada pela base do governo, porque o governo não tem base aqui nessa casa, ainda assim foi aprovado, porque existe uma força muito grande que se chama mercado, que empurra esse projeto adiante, independente da vontade do presidente. É importante dizer que o presidente, quando teve a oportunidade de se pronunciar no ano passado sobre um projeto muito mais brando que esse, disse que era uma desumanidade. Então, está muito claro que o presidente em si não apoia essa proposta, mesmo assim ela passou. Mas o que eu gostaria de dizer é que lá no dia da votação, eu fui na CCJ para acompanhar pessoalmente, e lá eu recebi um relatório da Instituição Fiscal Independente, que é uma instituição que funciona dentro do Senado, mas ela é independente. A missão é de produzir informação, produzir números, e ela conseguiu construir uma radiografia da proposta que o governo não encaminhou para esta casa ainda. Veja,
deputados, 48, salvo engano, votaram a favor de uma proposta sem conhecer os números, sem ter a radiografia. O que se exige desse parlamento e da sociedade brasileira é uma profissão de fé na palavra do ministro Paulo Guedes. Nós temos que ter fé porque não nos mostram a realidade que se promete. Então, a instituição fiscal independente, nesse levantamento, ela mostra o quê? Mostra que desse 1 trilhão que se pretende economizar a partir da aprovação da reforma, do jeito que ela se encontra, evidentemente, 700 bilhões são do regime geral de previdência social. 700 bilhões. Veja, a maior parte, ela vem daí, do regime próprio, que são os altos salários, como se diz. Se prevê uma economia de 25 bilhões. 25 bilhões do regime próprio. Ah, não, vamos acabar com o privilégio nesse país, vamos fazer uma economia de 1 trilhão, mas dos maiores salários, a economia vai ser de 25 bilhões. Tudo está no relatório da IFE, é só entrar na internet, colocar lá, Instituição Fiscal Independente, e o relatório aparece. Veja, para a economia feita só com o aumento da idade mínima da aposentadoria das mulheres trabalhadoras rurais, olha bem, mulheres trabalhadoras rurais, está no relatório, não precisa ter fé no que fala o deputado, basta ler o relatório da instituição fiscal. A economia é de 50 bilhões. 50 bilhões da mulher agricultora, produtora rural, e 25 bilhões no regime próprio. Então vejam, assim, é muito complicado. Nós agora, lá na comissão especial, a expectativa é que os números do governo apareçam, sejam apresentados para a população. Eu vou concluir, senhor presidente, eu vou pedir só mais um minutinho. Eu quero fazer um convite. Nosso mandato, junto com o mandato da deputada estadual Cristina Almeida, todas as centrais sindicais do estado do Amapá, mais a vereadora Socorro Nogueira do município de Santana, estamos realizando amanhã uma grande audiência pública para debater a reforma da Previdência, a PEC 06, que começa a ser debatida agora na comissão especial. E nós consideramos que, nesse momento, que é importante para a sociedade, é importante ter informação. Eu tenho uma posição sobre a reforma da Previdência, mas eu não quero que as pessoas sejam a favor ou sejam contra, porque eu tenho uma posição. Eu quero que elas tenham informação, que elas saibam o que representa na vida delas, de uma professora, um professor, um agricultor, um trabalhador aqui desta casa, um parlamentar, um promotor, um juiz, cada um saiba o que representa. E se esse discurso de que a reforma é para acabar com privilégios, é de fato verdadeiro. Então amanhã, 9 horas da manhã, na sede da Assembleia Legislativa, em Macapá, no estado do Amapá, audiência pública, vamos lá, vamos debater. Quanto mais informação, mais o Brasil vai ganhar. Muito obrigado, senhor presidente. Peço que esse discurso seja divulgado nos